Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde a gente vai falar do último Raw do dia 27 de abril de 2026. Então se você quiser saber se você apareceu no vídeo com seu comentário no nosso vídeo resumo e saber a minha reação ao seu comentário e a sua colocação, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que você vai querer saber se apareceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para fazer com que o nosso vídeo seja divulgado para mais pessoas e se inscreva no nosso canal. Nós ainda estamos com essa meta de chegar a 25 mil inscritos até o final do ano de 2026 e a gente quer muito ocupar esse espaço aqui do meu cenário com aquela infame plaquinha prateada. Então, basta vocês se inscreverem para ajudar a gente, beleza? Então vamos que vamos para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar com o Willy, que fez um comentário pela primeira vez. E sim, quando você faz comentário pela primeira vez, de vez em quando você tem sorte. Ele diz o seguinte: Tiozão, minha primeira vez comentando, apesar de acompanhar seus vídeos há um tempo. Você acredita que possa acontecer com a Kairi mais ou menos o que aconteceu com o Arthur ano passado? Não quero criar expectativas para não me frustrar, mas não consigo evitar de pensar nessa possibilidade, já que a rivalidade da Io e da Asuka continuou normalmente. Olha, Willy, até ontem eu diria para você não. E ia seguir para a próxima pergunta. Só que saiu uma notícia ontem de que, na verdade, a WWE ela não demitiu a Kairi Sane. A Kairi Sane pediu para ir embora porque ela queria voltar para o Japão. E isso soou muito estranho. Eu sou muito estranho. Além disso, teve gente falando, pô, a TKO é uma empresa bilionária, ela não precisa cortar gente para corte de gastos e que não sei o que, não sei o que lá. Então, tá uma situação muito estranha. Além disso, a WWE em nenhum momento disse que a Kairi Sane foi mandada embora. Na verdade, ela não falou nada sobre a galera que foi mandada embora. A Fightful informou, colocou no site dela na sexta-feira uma lista de gente que supostamente havia sido mandado embora e o pessoal começou a escrever. O pessoal começou a escrever, começou a escrever. E aí a Kairi, ela fez uma postagem agradecendo os fãs e tudo mais e dizendo que ela voltaria a velejar novamente no seu tempo. Então assim, cara, sabe que aquele negócio que tá estranho? Sabe? Essa história da Kairi Sane, dela abandonar a WWE ou a WWE demitir ela no meio de uma storyline, tá muito estranho. Além disso, tivemos outras situações de lutadores que sumiram depois da WrestleMania, tá? Então, gente que não foi demitida, tá? Então, a gente começa a pensar que, de repente, alguns lutadores estão ganhando aí umas férias pós-WrestleMania e pode ser que haja uma esperança de que a Kairi nunca tenha sido mandada embora. Só que as informações das repostagens do último Monday Night Raw dão conta que a WWE tratou o áudio do público gritando "We want Kairi" no final da luta entre a Io e a Asuka, quando a Asuka botou a Io pra apagar. Então assim, a Rhea Ripley tá lá no SmackDown, isso é um fato. A Io Sky não tem ninguém pra ajudar ela nessa rivalidade com a Asuka. Não faz sentido eles terem de descartar a Kairi. Pode ser uma kayfabe 3.0? Pode. Então eu já não duvido de mais nada. Eu só não vou criar expectativa para não chegar no Backlash e eu me frustrar e depois eu falar que a WWE é horrível, faz um booking lixo porque não traz a Kairi Sane de volta, tá me entendendo? Eu não vou criar expectativas. Mas se a Piratinha voltar e der uma coça na Asuka lá no Backlash, eu não vou reclamar, vou vibrar pra caramba e vou dizer: Triple H, você conseguiu de novo. Agora vamos fazer um outro comentário sobre algumas situações que rolaram no show. O João Luiz vai falar o seguinte: Tiozão, percebeu que o Yoshkai estava com a attire da Kairi Sane? Não. Então, falando sobre o Rusev, ele diz: o Rusev perdendo de novo por rolamento. Foi assim a field inteira com o Dominic. Nunca era uma derrota limpa, sempre tinha um porém. Pois é, a WWE ela tenta proteger alguns lutadores, fazendo com que eles não percam a Vera, percam com o rolamento, tá? Por quê? Porque isso vai favorecer uma luta posterior, com alguma estipulação, uma revanche, alguma coisa assim. É uma desculpa que é dada.
E geralmente, quando fazem isso, o vilão logo depois ele estraçalha o adversário. Foi o que aconteceu. O Rusev e o Ethan Page começaram a estraçalhar o Penta e veio o Devon Evans para salvar. Isso vai setar provavelmente uma luta de duplas na semana que vem e vai manter o cenário do campeonato intercontinental ativo. Eu particularmente não tenho do que reclamar. Eu só acho que a WWE tem que puxar o gatilho e botar o título no Rusev. Não adianta nada ficarem usando ele como jobber do midcard, porque isso não traz credibilidade nenhuma para os ataques dele. De que adianta ele ser um machão depois da luta e ser uma coisinha durante a luta, ficar tomando pinfall o tempo inteiro? Não adianta de nada, mata a persona, fica totalmente sem credibilidade. Quando você acha que ele pode gerar ali algum tipo de ameaça para o campeão, ele já entra na luta a gente sabendo que ele vai perder. Então a WWE, se eles querem colocar o Rusev como essa força dominante do midcard, eles vão ter que puxar o gatilho e dar o título para ele. Tá, então vamos ver o que a WWE vai fazer com isso aí, até porque a WWE tá querendo muito empurrar o Penta e elevar o Penta como uma grande força latina aí da companhia. Então isso acaba jogando contra o próprio Rusev. Agora o Daniel Bessa vai fazer um comentário sobre a storyline do Roman Reigns. Né, a gente vai ter alguns comentários aqui sobre essa história, mas é interessante, tá? E ele vai dizer o seguinte: tiozão, posso até estar falando algo polêmico, mas eu tô gostando dessa storyline do Roman e a construção da nova Bloodline, The First Family. Vamos falar o nome da stable direito. Sinto que eles estão construindo isso de novo para lá na frente, quando acontecer a luta do Obafemi e o Roman, o Oba seja elevado. A lua estraçalhando a Bloodline inteira e vencendo o Roman. Sei que o Obafemi seria chamado de super forçado, mas e daí? O cara tem aura e é muito bom no ringue e no microfone. Não me importaria se isso acontecesse. Olha, Daniel, acho que talvez você não se importasse, mas todos os fãs de WWE que não acompanham o NXT e estão vendo o Obafemi pela primeira vez iam se importar. E iam falar que o Obafemi é forçado. E iam falar como pode a WWE pegar um cara do nada, do NXT, que tá há meses no main roster, fazer ele estraçalhar o chefe da tribo, o maior de todos os tempos, e até o Jey Uso vai entrar na onda, e o Jey Uso, que é um ex-campeão mundial, e o Jacob Fatu, que é um grande lutador, e vai ser uma choradeira que você não tem noção. Eu acho o seguinte, eu acho que a WWE pode estar fazendo isso. Eu não sei se isso vai ser legal. A gente vai falar um pouquinho mais do Obafemi, a construção do Obafemi mais pra frente. Mas a forma como eles fizeram foi intrigante. Porque o Roman deu a entender que se o Jacob perder, ele vai ter que reconhecê-lo como chefe da tribo. E o Jacob falou, olha, em menos de uma hora eu já havia aceitado na minha cabeça essa ideia. Tá? Eu não precisei de muito mais do que isso não. Então a gente entra na luta no Backlash pensando assim, cara, eles não vão puxar o tapete do Roman e fazer ele perder o título depois de um mês. Isso seria sandice, tá? Então o Jacob provavelmente vai perder a luta e vai reconhecer o Roman como chefe da tribo, a não ser que não tenha final na luta, né? Se tiver uma desclassificação, né? O Jacob vencer por DQ, ele vence a luta, não precisa reconhecer o Roman, mas ao mesmo tempo o Roman não perde o título. Eu sei que vai ser um show intrigante, tá? Essa luta vai ser intrigante. Mas o mais óbvio é que o Jacob vai se aliar à First Family, vai se tornar um membro da First Family. Eu não duvido nada que outras pessoas entrem nesse grupo, tá? Assim, aquele bando de gente de Tonga lá, né? Que eu fico falando que é samoano, o pessoal vem e me corrige. De Tonga, é porque é tudo bloodline, entendeu? É tudo gente que é unida em família ali, é uma confusão que só. Se você olhar a árvore genealógica lá da Bloodline, você vai ver que esse bando de gente tonga tá lá também. Então, assim, a gente não tem uma ideia do que a WWE tá planejando. Mas que se a WWE jogar o Obafemi pra aniquilar todo mundo e ganhar o título mais pra frente, vai ser irado. Pelo menos pra mim, mas eu sei que muita gente vai reclamar, vai ter choradeira com certeza falando que o Obafemi vai ser o Oba Hogan, né? Já tô até vendo. Agora o Kaique vai fazer um comentário sobre o Ethan Page, né? E aí a gente precisa falar sobre esse cara aí que surgiu há 2 semanas no main roster e tá causando, né? Cara, que sensacional. Penta é muito bom, cara, você tá doido. E o Ethan Page, eu não gostava dele, mas ele no main roster tá sendo bastante interessante com essa persona de marrento debochado. Pois é, Kaique, já tem um tempo que a WWE não investia nesse tipo de persona,
né? E agora a gente tem dois. A gente tem o Trick Williams, que tá pra virar face, e a gente tem o Ethan Page, que se continuar desse jeito vai virar face também. Porque o público está se amarrando demais nesse tipo de persona. E eu acho que esse tipo de gimmick, ela se adapta demais ao main roster. Tá? Eles trabalharam essas duas gimmicks lá na NXT, mas na NXT é um público super hardcore, já é um público já que conhece do produto e tudo mais. Quando você vai pro main roster, já é uma galera mais light e tal, então a reação a esse tipo de bobagens, assim, da gimmick, acaba sendo mais amplificado, né? Isso explica como que o Trick Williams cresceu tremendamente e explica como que o Ethan Page, ele tá rapidamente já começando a engajar com o público. Eu acho que não vai levar muito tempo que a WWE vai elevar o Ethan Page. Eu não sei se eles já vão colocar o título intercontinental nele. Eles podem fazer isso numa luta de múltiplos homens onde o Penta não leve a decisão, ou seja, uma luta de escadas, uma luta de Fatal 4-Way, em que o Ethan Page, por exemplo, faça o pinfall no Rusev, alguma coisa assim. Eu não me surpreenderia de até o SummerSlam o Ethan Page virar campeão intercontinental, tá? Não me surpreenderia. Se quiserem clipar, pode clipar. Eu acho que existe sim essa grande possibilidade aí no futuro. Agora vamos falar do o Nicolas vai falar sobre Joe Hendry, né? E aí, Joe Hendry que estreou nessa segunda-feira, ele diz o seguinte: Titio, sobre o segmento do concerto do Joe Hendry, o cara é sensacional, impressionante que qualquer música que ele faz zoando os adversários vira hit. Simplesmente, Triple H encontrou seu Elias barra The Rock. Paul, Can We Fire Logan Paul? Essa aí é a musiquinha que o Joe Hendry cantou, né? Uma parte da musiquinha que ele cantou. E espero que seja bem utilizado e não tenha o mesmo destino do LA Knight. Pô, aí você foi cruel, né? Aí você foi cruel, porque o LA Knight, ele é um cara que tava mega hypado na companhia, né? Tava mega hypado na companhia. E simplesmente a WWE dropou demais a bola com ele, não puxando o gatilho de dar um campeonato mundial para ele. O Joe Hendry, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, porque ele não tem o mesmo star power que o LA Knight. Não sei se essa persona dele vai engajar com o público do main roster. Eu estou levemente preocupado de que o Joe Hendry acabe sendo mal aproveitado. A música dele, Meme, no começo era perfeito. Hoje em dia, o pessoal já meio deu uma cansada. A não ser que eles utilizem a persona de o pessoal falar o nome dele e ele aparecer, que nem era utilizado na NXT, eu vou ficar com medo de que ele acabe caindo para ser um jobber das estrelas muito rápido. Agora, o Vicente vai fazer um comentário sobre a Stephanie Vaquer, tá? Uma situação que é importante a gente comentar. Ele vai dizer o seguinte: tiozão, até perceba a Stephanie, eu acho que vai voltar de qualquer maneira, mas se tu visse a entrevista do Chris Van Vliet, que saiu recentemente, ela sentia o corpo desgastado. E assim, vai dar tempo para descansar. E detalhe, tiozão, provavelmente vai entrar 4 a 5 semanas. E acho que a Stephanie tem razão. E acho que ela já estava a planejar fazer umas semanas de folga. E a notícia que a Stephanie estava lesionada antes da WrestleMania 42. Nossa, mas tá, vamos melhorar aí a grafia, gente. Vocês acabam comigo. Olha só, uma coisa que a gente precisa dizer aqui é que tá realmente parecendo que a Stephanie ela foi tirada da televisão, né? Ela foi atacada pela Liv Morgan e pelo Judgment Day. E aí depois veio o Michael Cole com a voz séria dizendo que ela tinha tido um problema no cotovelo e ia ficar fora indefinidamente. Ou seja, tá com cara de que ela pegou uma folga, tá? Não parece que é uma contusão a Vera, mas que ela sim, ela pode estar meio baleada. E aí aquele negócio, né? A gente viu aquela luta de 7 minutos, 8 minutos, não, foi 7 minutos na WrestleMania entre a Liv Morgan e a Stephanie. E a gente se pergunta assim, a gente estava achando que a luta tinha sido curta por causa do galo da Liv Morgan. Quando foi no Raw Aftermania, ela fez uma luta muito melhor contra a Rhea Ripley, e aí provou que não era ela o problema, pelo menos não era o galo dela que tinha causado aquela questão do tempo de luta. Agora a gente já começa a perguntar se foi por causa da Stephanie, que estava baleada, porque se for o caso, aí se justifica a luta ter sido mais curta.
tá? Mas isso é tudo especulação nossa, cara. Assim, pode ter sido só mau planejamento da WWE mesmo, que outras lutas foram curtas. Sami Zayn e Trick Williams, por exemplo, teve 7 minutos também. Não foi só essa luta que foi curta durante a WrestleMania, tá? Então, assim, eu acho importante que a gente entenda que lutadores precisam de folga. Essa galera se estraçalha no ringue, fica tudo lesionado, tudo machucado, eles precisam de folga. E não é nenhum grande problema que isso aconteça, pelo menos na minha opinião, eu acho até importante que eles tenham essas folgas. Mas é verdade, é um fato de que a Stephanie, nos últimos tempos, as lutas dela estavam caindo um pouquinho de qualidade em relação ao momento que ela estreou no main roster. Pode ser isso, pode não ser, pode ser a gente tentando achar pelo em cabeça de ovo, mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com a Stephanie. Certamente esse ataque da Liv Morgan foi para tirar ela da televisão por um tempo aí. Que ela descanse, recupere as forças, recupere aí o seu físico e em breve possa estar voltando para trazer boas lutas para a gente no main roster. Agora o Enzo vai fazer um comentário. Eu achei muito divertido, cara. Ele disse o seguinte: eu acho que a luta entre o Breaker e o Seth deveria ser pela guarda da Division. Isso virou moda, né? A gente fala, poxa, fulano tá lutando com Cicrano pela guarda do Beltrano, né? A gente falou isso sobre a Io Sky e a Asuka, que estavam lutando pela guarda da Kairi Sane. Inclusive, eu tava reparando, eu vi uma postagem na gringa, foi o Triple H, quando postou sobre a luta da Io Sky e da Asuka, todo mundo e a mãe entraram falando sobre a Kairi Sane, né? E we want Kairi, mas assim, muita gente em inglês falando que achava que a luta entre a Io Sky e a Asuka ia ser pela guarda da Kairi Sane. Eu achei muito divertido isso, cara, porque assim, são aquelas criações coletivas, sabe? Acho que todo mundo tem a mesma ideia, né? Então eu achei muito engraçado de ver isso. E aí, um detalhe que é interessante é que a WWE meio que parece que tá utilizando esse tipo de arquétipo, né, de história, onde você tem dois polos, né, você tem duas pessoas disputando a atenção de uma terceira. Você quer ver um outro exemplo que apareceu nesse último Raw? Finn Balor e Liv Morgan disputando a atenção e a lealdade da Roxanne Perez. Tá? É a mesma história, o mesmo arquétipo de história, só muda os personagens e as circunstâncias, mas o arquétipo é o mesmo, né? Tanto é que tem gente que fala que no cinema você tem acho que 8 tipos só de histórias, e aí esses 8 tipos de histórias, eles são transformados com as características, né, as circunstâncias e tudo mais. Então, é muito interessante e ver esse tipo de história sendo utilizada, né? Duas pessoas disputando a atenção de uma terceira. E vamos ver se realmente vai ser Bron Breakker e Seth Rollins pela guarda da Division, ou se o Seth Rollins apenas ele quer destruir a Division. Pelo menos o que ele tá falando desde que ele voltou é que ele criou a Division e ele agora vai destruir com ela. Vamos ver se é isso que ele vai fazer. Agora, o Nicolas Dias vai fazer um comentário sobre o Obafemi que é intrigante, tá? E principalmente o booking dele. Para mim, o maior problema do booking do Oba agora é o timing e a brand. A própria WWE já percebeu que não dá para continuar passando carro, mas eu não acho que o Raw tenha nesse momento alguém crível o suficiente, ele botou credível porque ele traduziu direto do inglês, né? Credible, né? O suficiente para dar a ele uma luta digna de 10 minutos que não esteja envolvido em alguma outra field. Ou o Oba entra na rota do IC Championship, Campeonato Intercontinental, ou rivaliza com o Gunther, o que eu acho que tá cedo. Olha, Nicolas, eu tava pensando, eu tava vendo seu comentário, né, porque tá muito claro para mim que o Obafemi, ele tá sendo construído de baixo para cima, né, ele tá sendo construído lá da base da WWE, até chegar no teto. E esse é o tipo de construção que particularmente eu gosto. Tá? Eu não gosto muito de um lutador que já chega metendo o dedo na cara do main eventer e já partindo para o campeonato mundial. Tá? Tudo bem que a primeira luta do Obafemi no main roster foi contra o Cody Rhodes na aposentadoria do Cena, mas ali foi uma ocasião especial. Inclusive o pessoal esquece daquela luta que teve 10 minutos, né? O pessoal fala que o Obafemi só teve luta de 1, 2 minutos. O pessoal se esquece daquela primeira luta que ele teve 10, que foi um lutão, até o Drew McIntyre interromper e atrapalhar aquela luta.
Quando a gente pensa assim na construção do Bafemi, tá muito claro que a WWE tá querendo apresentar ele aos poucos, mostrar que ele é capaz de triturar toda a oposição de baixo para cima e aí gradativamente subindo com ele. Eu particularmente gosto desse tipo de booking, tá? Por quê? Porque a WWE e a WCW já fizeram isso no passado e deu muito certo. Teve ocasiões que deu muito errado? Não é que deu muito errado, é que não deu tão certo assim por causa da limitação dos personagens. Por exemplo, o Braun Strowman não era muito bom de microfone, né? Então muita gente fala do Braun Strowman, o Obafemi pode se tornar o Braun Strowman, mas o Strowman não tinha o microfone que o Obafemi tem. O Ryback é a mesma coisa, o Ryback não tinha o microfone que o Obafemi tem. Ele não tinha a entrada, não tinha a música, né? Então o Oba ele vem com um pacote tão completo que a gente começa a pensar que o Obafemi, na verdade, ele pode ser o novo Goldberg. Eu já tinha falado que o Obafemi seria o novo Brock Lesnar, mas ele é melhor no microfone do que o Brock Lesnar e ele tem uma entrada tão boa ou melhor do que a do Goldberg. Calma, deixa eu explicar. Quando o Goldberg ele vinha pro ringue, a música fazia com que o público gritasse o quê? Goldberg, Goldberg. E isso trazia uma aura de invencibilidade para o personagem do Goldberg absurda. Foi isso que fez com que o Goldberg conseguisse chamar tanto a atenção na WCW em 96 e 97 e dominar todo o show. E o booking dele foi exatamente assim. Ele começou de baixo, pegando os jobbers, foi subindo gradativamente, chegou no nível do campeonato dos Estados Unidos, ganhou o campeonato, defendeu ele várias vezes, e aí, como campeão dos Estados Unidos, ele foi e derrotou o Hulk Hogan no Georgia Dome invicto. E ficou invicto até chegar à vitória de número 173. Eu estou começando a suspeitar que a WWE vai fazer a mesma coisa com o Obafemi. O Obafemi vai ter uma winning streak absurda. Eu só fico assim com a pena da WWE ter quebrado essa streak quando fizeram ele perder pro Rick Sanchez. Porque se o Obafemi não tivesse perdido pro Rick Sanchez na NXT, eles poderiam trazer todas as lutas dele desde a NXT e dizer agora que ele tá, sei lá, 65-0. Entendeu? E eles começaram a construir uma história do Obafemi quebrar o recorde de vitórias invictas do Goldberg, que foi 173-0. Eu tô começando a suspeitar que isso vai acontecer. E quando eu falei da entrada do Goldberg, o pessoal falava Goldberg, Goldberg. Se você reparar, é a mesma forma de grito que o pessoal faz com o Obafemi. Oba, oba. É idêntico. Traz a mesma aura pro personagem, o mesmo engajamento com o público. E eu acredito que a WWE vai trabalhar com ele desse jeito, tá? Então vamos ter um pouco de paciência, a gente tá no comecinho da construção do Obafemi. Tem gente que adoraria ver ele estraçalhando o Roman Reigns no SummerSlam. Talvez a WWE nem posicione ele contra o Roman Reigns no SummerSlam, tá? Pode ser que eles façam com que o Obafemi simplesmente não participe do King of the Ring. Pode acontecer. E ele chegue lá no SummerSlam e na verdade ele ganha o Intercontinental. Né? Pode ser, pode acontecer. Vamos aguardar para ver o que a WWE tem aí guardado para o nosso queridíssimo Ruler. Agora o Leonardo vai fazer um comentário sobre o Backlash. Eu achei muito legal esse comentário dele. Esse card do Backlash tá ficando legal, mas acho que tá tudo fora de tempo. Roman e Jacob poderia acontecer mais tarde. Eu entendo que querem um oponente à altura para a primeira defesa do Roman, mas é capaz deles enterrarem o Jacob. Também acho. Acho muito capaz de enterrarem o Jacob e o Jacob, na verdade, se tornar um capanga do Roman. Seth e Breaker vai ser uma sequência de lutas e pode durar mais tempo do que deveria. Acho que ele deveria enfrentar os capangas primeiro e assim fazer a trilogia contra o Baker. Concordo plenamente. Eu também acho que o Seth deveria primeiro passar por cima do Austin Theory e do Logan Paul para depois enfrentar o Bron Breakker. Eu acho que eles estão puxando o gatilho um pouco cedo demais nessa rivalidade. E o Sky e Asuka era para ter acontecido na WrestleMania. Bom, aí também a gente também não precisa dizer muito, com certeza. E o Sky e Asuka era para ter acontecido na WrestleMania, isso aí não tem dúvida, tá? Realmente o card do Backlash tá ficando interessante. 3 lutas do Raw, tá chamando a atenção isso. De repente o Backlash vai ser um card específico do Raw, enquanto que o Clash in Paris, um Clash in Italy, pode ser um card específico do SmackDown. E aí o Saturday Night Main Event meio que ser preparatório para esse show. Vamos aguardar, mas esse Backlash, da forma como está sendo construído, tá meio engraçado. Agora o Thomas
vai fazer um comentário básico sobre Bayley e Lyra Valkyria. Ele vai dizer: queria muito ver esse título de duplas femininas com a Bayley e a Lyra. Tenho certeza que elas fariam lutas incríveis. Poderia ter um desafio aberto que combinaria muito com a Bayley, querendo dar oportunidades para todas, do NXT, Raw, SmackDown e até mesmo da AAA. Eu gosto da ideia do desafio aberto, eu só temo que talvez não tenha dupla o suficiente para carregar um desafio aberto. Eu acho que o desafio aberto ele funciona melhor com títulos de simples, porque você tem mais lutadores para você poder ficar rodando toda semana. Por exemplo, o Sami Zayn no começo do Open Challenge do ano passado, acho que ele fez 8 ou 9 defesas de título, né? Então você precisa de 8 ou 9 lutadores para poder enfrentá-lo, né? Então eu não sei se a WWE tem 8 ou 9 duplas femininas para poder enfrentar a Bayley e a Lyra, então o negócio pode ficar meio repetitivo. Tá? Mas que eu gostaria de que o título fosse para elas, eu gostaria sim. Infelizmente, parece que a WWE tá meio que patinando com a Bayley, tá? A informação que a gente tem que o contrato dela vence no final desse ano, tá? No outono desse ano, que significa ali o período entre setembro e dezembro de 2026. E aí, meu amigo, se a WWE já tiver meio que desistindo da Bayley, que eu acho um absurdo, pode ser que a WWE não faça mais nada com ela, faça ela de Jobber das Estrelas. E aí, no final de 2026, quando o contrato dela vencer, ela ir parar lá na All Elite Wrestling. Agora o Rodrigo vai fazer um comentário sobre Joe Hendry também, né? E aí a colocação dele é muito engraçada, né? Joe Hendry vai feudar com a Division. Feudar, meu Deus do céu. Vai rivalizar contra a Division? Confesso que eu não entendi direito essa estreia dele. Street Profits deve rivalizar pelo título de duplas contra o Logan e o Theory. O Joe ficaria que nem o LA Knight, meio que jogado aí nessa rivalidade. Acho que era mais interessante colocar o Joe já na mira do campeonato intercontinental. Cara, também ninguém entendeu essa colocação do Joe Hendry. Joe Hendry pedindo para o Logan Paul ser demitido. Será que eles vão preparar o terreno para o Joe Hendry se tornar membro da Division, expulsar o Logan Paul virar face? Isso é uma coisa de vagação da minha cabeça agora. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia. A verdade é que a feud ali, né, a rivalidade ali é Street Profits e Division pelo campeonato de duplas. O que o LA Knight e o Joe Hendry estão fazendo nessa história, ninguém sabe. Né? O LA Knight, na verdade, está se metendo também lá contra os Usos. Então, assim, o LA Knight está tão perdido, né, na situação. A gente achava que ele ia fazer uma luta com o Gunther no Backlash, já droparam essa história. Parece que assim, ele aparece contra qualquer um nos bastidores, fica caçando marra, mas não faz nada. Né? Esse aí é outro que daqui a pouco vai parar lá na tier de não faz falta, né, nas nossas avaliações de lutadores, porque do jeito que tá, meu irmão, tá complicado. Eu não sei, cara, teve uma época que o pessoal falava que o LA Knight poderia se juntar à Division. Será que de repente o LA Knight ou o Joe Hendry podem entrar nessa stable e aí fazer uma rivalidade 3 contra 3? Sei lá. Vamos aguardar. Agora o Marcos ele falou um comentário sobre algo que eu falei sobre a Roxanne Perez no comentário do show, que eu falei que a Roxanne ela poderia ser uma face melhor do que uma heel. Né? Tem gente que não concorda muito com isso, que fala que a Roxanne ela é muito boa, como uma pessoa arrogante e tudo mais, mas essa conversa dela com o Finn Balor eu achei engraçada, tá? Ele diz o seguinte: eu acho que a Roxanne Perez e até os colegas dela veem ela melhor como heel, principalmente por liberdade criativa, e eu nunca vi direito a Roxanne Perez como babyface, por não assistir muito o NXT. Quando assisti ela já era heel, mas eu não me incomodaria nem um pouco com a Roxanne babyface. Parece bem legal, mas eu ainda acho que não vai rolar. Então, vamos pensar assim. Se a WWE colar a Roxanne no Finn Balor e eles fizerem meio que um grupinho ali de oposição ao Judgment Day, até que poderia dar certo, tá? Assim, a Roxanne poderia ser a nova mentoreada do Finn Balor. O Finn Balor passando a sua experiência para outros lutadores, né? Como ele já fez no passado com o JD, apesar de que não na frente das câmeras, mas treinando ele poderia assumir esse papel com a Roxanne, lembrando que o Finn Balor trouxe a Roxanne para o Judgment Day. Então, assim, eu acho que no mínimo vale a pena explorar isso, né? De repente fazendo a WWE soltar ali algumas pontinhas, dando a entender que ela vai se aliar ao fim para a gente poder ver como é que o público reage, como é que a gente reage, tá? Eu acho que como a Roxanne ela é baixinha, ela tem um jeitinho bem infantil quase, eu diria que ela poderia dar certo nessa papel. Ela era muito jovem, né? Então eu acho que ela poderia dar certo como babyface. Mas eu acho que poderia ser aquela babyface, sabe, com uma atitude,
não naquela babyface baunilha, sem graça. Ela poderia ser diferenciada. Eu gostaria de ver essa opção ser explorada. Não sei quanto a vocês. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês. Agora a Celi chega e faz um comentário que, cara, não precisa muito elaborar, né? Ela diz o seguinte: quanto tempo perdido pela Becky, a Gold fazendo field com Maxine e AJ Lee. Essa mulher deveria estar lutando no main event. Bom, com relação a Maxine eu concordo, aquilo ali foi tempo perdido. Com relação a AJ Lee eu particularmente gostei, tá? Até porque era uma dream match na nossa cabeça, AJ Lee e Becky Lynch. A AJ Lee deixou a companhia antes da Becky Lynch estrear, então foi ali uma dream match e foi bom enquanto durou. Agora a AJ Lee seguiu a jornada dela, a gente não sabe se ela vai voltar ou não, e a Becky Lynch vai carregar a divisão. A Becky, eu gostaria de ver no main event. Eu já falei, ela é minha lutadora preferida. Mas a gente está numa situação em que as duas campeãs mundiais são meio que. A Becky não casaria bem em luta, na minha opinião. A Becky contra a Rhea Ripley seria interessante? Seria, mas a gente já viu isso. E a Becky contra a Liv Morgan seria interessante? Muito, mas as duas são heels. Então, a não ser que uma das duas vire face para que a Becky possa rivalizar com a Liv, e eu acho meio complicado, né? Então, assim, o ideal seria Becky e Liv Morgan, porque as duas estão na mesma brand. Mas as duas são mega heels, então a não ser que a WWE tornasse uma das duas, vai ser meio difícil da Becky subir para o main event em breve. Me parece mais provável que a Liv Morgan acabe achando outras rivalidades aí pelo caminho, do que propriamente dito ela fazer rivalidade contra a Becky. É uma pena, eu gosto da Becky. Tem gente que não gosta dela não, mas eu me amarro nela como lutadora. Agora, o Hell Hard fez um comentário bem interessante, lembrando de um cara que já sumiu, né? Agora que o Ethan Page tá no Raw, tá parecendo que o Dragon Lee foi de arrasta pelo título intercontinental. Já não basta o Rey Fênix de escanteio. Vão deixar o Lee também pelo jeito. Calma, Calabreso, calma. Eu acho que no caso do Dragon Lee pode ser um descanso, tá? O Rey Fênix, ele voltou pra. Ele tá na AAA, Rey Fênix, tá? Ele tá passando um tempo lá no México. Não sei se é assim, quase férias pra ele, tá lá na terra dele. Tá fazendo storylines lá pelo Campeonato de Cruzadores contra o Laredo Kid e tal. Então, ele tá lá na AAA. O Dragon Lee, eu acho que pode ser ele tá descansando. Tá? De repente ele saiu um pouquinho machucado da luta de escadas, foi uma luta bem violenta. Dragon Lee tomou uns bumps medonhos nessa luta. Pode ser que ele esteja tirando uma folga. Vamos aguardar, vamos dar um tempo ao tempo, tá? Vamos dar aí um mês. Eu acho que vai ter uma galera que vai sumir da televisão por cerca de um mês e vai voltar lá depois do Backlash, tá? Vamos aguardar se vai ser o caso do Dragon Lee ou se de repente a WWE vai encostar o coitado também, depois de ter feito um bom primeiro terço de ano ali de janeiro a abril, né? Agora o Steel, ele também vai falar sobre essa questão das férias, né? Mas ele vai fazer um comentário que me intrigou e me fez pensar assim, cara, eu acho que ele acertou o martelo na cabeça do prego de primeira. Tava pensando aqui, e se a WWE deu uma suposta férias para o Talatonga miudinho para tentar proteger ele do squash do Fatu em cima dos MFTs? Porque para mim, se ele tivesse junto com os MFTs, o Talatonga, o Fatu não teria como fazer o que fez. Eu acho que é isso. Eu acho que o Steel ele acertou em cheio do porquê que o Talatonga não apareceu nesse show. Ele recebeu uma folga para enfraquecer os MFTs e a sova que o Jacob Fatu deu no grupo não ficasse forçada ao extremo, ao ele estraçalhar um cara que tem quase 2,20 metros de altura. Uma coisa é pegar uma cadeira e atacar o Tamatonga, o Tongaload, esse Mateu e o Solo Sikoa. Outra coisa é colocar o Talatonga em cima disso tudo, né? Então pode ter sido isso sim. De repente ele até estava na arena, mas a WWE decidiu não usar ele, tá? E aí eles dizerem que ele deu essa folga e tudo mais. Mas sim, eu acho que esse é o caso. De repente o Talatonga não foi demitido como a gente estava especulando, né? A gente pensando lá, o Talatonga não apareceu, vai ser outro que vai ser demitido. Inclusive, saiu notícia hoje de que talvez tenham mais demissões na WWE, principalmente lá no cenário de desenvolvimento, lá na NXT. Mais pessoas podem estar rodando em breve e isso pode abrir caminho para nossa Ana Carol.
Quem sabe? Porque também falaram que podem haver novas contratações, então a gente pode ter uma brasileira de volta aí no main roster. Agora, o Jô Secretos disse, fez o comentário da semana. É um comentário bem legalzinho, né? E aí ele colocou o seguinte aqui: já pode fazer o funeral pro Jacob? Vão enterrar ele, tenho certeza. Ai, cara, eu espero que não enterrem o Jacob, né? Eu espero que ele ou ganhe por desclassificação no Backlash do Roman, ou ele perca e acabe se tornando lacaio dele, pelo menos por um tempo, tá? Foi assim que o Solo Sikoa, pode ser assim agora, né? Eu só espero que também não faça ele ficar falando I love you Roman o tempo todo, pelo amor de Deus. Né? Naquela época era engraçado, depois ele falou lá I hate you Solo, mas ficar vendo ele repetir aquela praga, eu acho que vai ficar muito bizarro. Já não basta a Bloodline ter voltado com esse nome aí de First Family só para vender mais camisa. Agora a gente ter a volta do Solo Sikoa, bajulador ao extremo, aí já seria demais, né? Porque mataria toda a persona que ele construiu aí nos últimos tempos. Bom, esse foi o nosso Sincerão da Galera desse último Monday Night Raw. Desde já eu quero agradecer a todos que mandaram os seus comentários. Né? A gente, quando era acho que 2h30 da tarde, já tinha mais de 150 comentários. Eu ainda esperei até terminar de trabalhar para poder gravar esse vídeo, mas ajudou muito, porque vai favorecer a que os membros já tenham acesso a ele antes da live do NXT e que a galera do canal possa assistir esse vídeo bem cedinho a partir das 7 da manhã. Continuem assim, porque assim vocês facilitam demais a minha vida, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Amanhã a gente vai se ver no comentário, no vídeo do Sincerão da Galera. Depois, mais tarde, quarta-feira, às 6 horas da tarde, talvez eu faça aí alguma tier list, algum Copa do Mundo. Fica ligado aí que vai ter umas brincadeirinhas legais aí para essa semana. Lembrando que na área de membros está disponível o vídeo do meu react do ano de 2021 da WWE. Esse vídeo vai ao ar na sexta-feira no feriado, mas se você quiser acesso antecipado, é só pagar o valor de uma Coca-Cola por mês. Pelo amor de Deus, você paga muito mais do que isso num joelho com Guaravita no podrão. Manda essa graninha, vai ajudar bastante a gente e você vai ter acesso antecipado a esse vídeo, beleza? Então, para os que são membros do canal, até daqui a pouco na live da NXT, e para a galera aqui do público em geral, uma boa quarta-feira, a gente se vê aí. Vou pedir para que vocês continuem assistindo os nossos vídeos, vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Lembrando, tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Então não deixem de assistir, de maratonar, assista do começo ao finalzinho, ajuda a gente. Vocês vão estar ajudando demais o nosso canal a crescer. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.